Boa tarde! Vamos continuar com o nosso estudo de Romanos. Nós estamos no 12º dia desse estudo e hoje é Romanos 12. Vamos orar para que Deus esteja aqui nesse momento. Ele está, né? Ele está em todo momento, em todo lugar, mas que a presença dele seja viva e forte, que a gente possa sentir. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado porque a tua presença é maravilhosa e quando ela chega, ela impacta, Senhor. Não existe uma criatura que na tua presença, Senhor, não seja comovido. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, por esse estudo, Pai. O Espírito Santo esteja aqui e você possa tomar conta desse estudo, dessas palavras. Que cada mensagem que o Senhor quer entregar pra gente hoje chegue no nosso coração, no nosso intelecto e promova uma mudança de comportamento. E que essa mudança seja permanente. Jesus, nós te amamos, te louvamos e queremos desfrutar da tua presença a todo momento. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a palavra hoje diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Essa palavra é muito maravilhosa e aqui Paulo vai começar a dar muitos conselhos para como viver uma vida santificada e cada vez mais estar mais cerca de Deus. E ele começa falando uma coisa muito importante, né? Ele fala: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Antigamente, para as pessoas serem perdoadas dos pecados, existia um ritual de sacrifício onde um animal era sacrificado, onde um corpo, né, era entregue para justificação dos pecados. E aqui esse sacrifício vivo que Paulo se refere é justamente a gente entregar a nossa vida, a gente entregar a nossa existência, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia a Deus como um sacrifício vivo. Nós estamos vivos e temos a oportunidade de todo dia, nós somos chamados todos os dias a entregar tudo que é nosso e que diz respeito à nossa vida e à nossa existência para Deus como um sacrifício. Quantas vezes você acorda de manhã e você fala: Senhor, eu te dou esse dia. Usa minha mente, o meu corpo, o meu espírito, usa minhas ideias, as minhas conexões, usa o meu trabalho, usa o que eu fizer para a honra e glória do seu reino. Quantas pessoas fazem isso?
Isso é um sacrifício, porque quando você consagra e oferece tudo que é seu para Deus, você está dizendo: Senhor, eu não quero que prevaleça a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita na minha vida. É isso que Deus espera, é isso que Paulo está falando. E depois ele fala algo que eu amo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você lembra que a gente começou no estudo falando do velho homem morrer para nascer um novo homem? Só pode nascer um novo homem, um novo ser, a partir do momento que você deseja que isso aconteça, né? Que você põe um basta na sua vida e fala: desse jeito eu não quero mais, eu quero uma transformação da minha vida. E essa transformação, ela começa pela sua mente. Não adianta você querer viver uma vida nova com a sua mente não renovada, com a sua mente do homem antigo, da mulher antiga. Não adianta. A gente precisa experimentar uma renovação de mente tão profunda que essa renovação vai trazer novos hábitos, uma maneira nova de viver. Isso, a nossa mente vai ser refletida nas nossas atitudes, nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa maneira de falar, de se portar, de se comunicar, em tudo. Ela vai refletir em tudo, mas a primeira mudança é na nossa mente. E a palavra pede isso. E não se amoldem aos padrões desse mundo. Uma pessoa que tem a mente renovada, ela rejeita tudo que vem do mundo. Os valores, você já parou para pensar que muitos valores que no mundo é normal não cabem na vida de uma pessoa com a mente renovada? Uma pessoa cristã que quer viver uma vida santificada, não cabe. Então ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo. Tudo que é padrão no mundo não serve pra gente. A gente não pode ser moldado pelo padrão do mundo. Aonde está todo mundo pensando igual, aí tem um problema. O cristão, ele vai na contramão do mundo. Ele estabelece uma contracultura. Esse é o nosso papel. E através da renovação da nossa mente, a gente fica capaz, né? Para que sejam capazes, a gente se capacita a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só pode entender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento que a gente se renova. E a mudança da mente, a renovação da mente, ela é tão profunda quando ela acontece que ela acaba gerando uma mudança completa na nossa vida, nos nossos relacionamentos, em tudo. E depois ele continua falando: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tudo na vida é baseado, tem base no equilíbrio. Tudo tem que ser equilibrado, nem muito, nem pouco. Tem gente que não tem autoestima nenhuma, tem gente que tem muita autoestima. Todos os dois extremos são horríveis. Nós temos que ter um equilíbrio, a palavra fala. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A única maneira da gente ter um conceito apropriado e certo de nós mesmos, primeiro é perguntando para Deus e depois é se baseando com base na identidade que Deus nos ofereceu. Eu reconheço quem eu sou quando eu reconheço aquilo que Deus me deu, o meu propósito, os meus dons, as minhas habilidades. E nunca que eu tenha um conceito maior ou menor, porque se eu tenho maior eu sou orgulhoso, se eu tenho menor eu não estou honrando aquilo que Deus fez, que sou eu, que é você. E depois ele fala: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Paulo está dizendo aqui que nós cristãos temos uma obrigação, a obrigação de viver em comunhão, e essa comunhão ela tem que ser pacífica. E eu tenho que reconhecer que nós formamos um corpo, né? O corpo de Cristo. Nós somos o povo de Cristo. E esse corpo é cheio de membros. Ele está fazendo uma analogia ao corpo humano, né? O corpo humano
para ele funcionar, tem cada membro e cada membro tem a sua própria função. Nem todos os membros fazem as mesmas coisas, né? Cada parte do corpo, cada uma tem a sua função. E ele está falando que nós também cristãos somos assim, fazemos parte de um mesmo corpo, que tem a mesma finalidade, o mesmo sentido, aponta para Deus, né? E o seu reino, mas cada membro desse corpo faz a sua própria função, e cada função é importante. Eu não posso dizer para um membro que ele não é mais, que eu sou mais importante que ele, ou ele não pode pensar que ele é mais importante que eu porque eu faço uma função A e ele faz uma função B. Todo membro desse corpo tem a sua importância, e quando a gente entende isso, a gente passa a valorizar e a honrar os nossos irmãos, porque a gente sabe que dentro do propósito de Deus, dentro do reino, do corpo de Cristo, ele tem uma função, e se ele tem uma função, ele é importante. É muito bom pensar desse jeito, e era isso que Paulo queria, que a gente tirasse o nosso orgulho de dentro da gente e pensasse no nosso irmão com igual importância que eu tenho, ele tem também. E ele vai falando dos dons, né? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça. Dom é um presente de Deus, né? E o dom, ele nunca é para quem recebe. Esse dom sempre é para edificar o reino de Deus. Se você tem um dom, esse dom ele não é para aumentar, né, o sucesso da sua vida, fazer você ser uma pessoa maravilhosa, né, diferenciada. Esse dom é para você fortalecer e você expandir o reino de Deus. É sempre para o outro. E a gente tem que ter em mente que cada um tem os seus próprios dons. Uma pessoa não vai ter todos os dons, ela vai ter dons específicos. Os nossos dons demonstram parte do nosso propósito dentro do reino, dentro do nosso chamado. E eles sempre têm que ser usados com sabedoria, para o bem do próximo e com muito amor e cuidado. E ele convida aqui, se o seu dom é servir, sirva. É ensinar, ensine. Se é ter misericórdia, seja misericordioso. Se é exercer liderança, faça isso com zelo. Se é profetizar, profetize na medida da fé. O que ele está falando aqui? Você tem um dom, você tem que usar. Quando você não usa o seu dom, você é igual um servo infiel que pegou lá, né, todos os talentos, colocou numa sacola e enterrou. Toda vez que a gente não usa os nossos talentos, a gente está dizendo para Deus que a gente não se importa com o presente que Ele deu. Imagina, Deus está te dando um presente, algo que você não pediu, que Ele sabia que faz parte do seu propósito, e você pegou esse dom e simplesmente não usou. É ser um servo infiel. Então, e nós sabemos quais são os nossos dons. Nós sabemos. E se você não sabe qual é o seu dom, peça para o Espírito Santo te revelar quais são os dons que você tem, e começa a usar esse dom com as pessoas ao seu redor. Se ensinar, ensine seus filhos, seus pais, seus amigos, algo. Se é exercer liderança, faça isso com amor, com cuidado. Se é profetizar, profetize, né? Sempre com cuidado, na presença do Senhor. Se é ter misericórdia, busque pessoas para você expressar a misericórdia de Deus. Nós precisamos colocar os nossos dons em ativa, ativar dons. Depois ele fala, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. O amor deve ser sincero. Isso para mim é tão forte. Eu tenho muita dificuldade de dizer eu te amo para as pessoas. Por quê? Porque para eu dizer eu te amo, eu tenho que amar a pessoa. Muitas vezes as pessoas banalizam o amor, o eu te amo. Falam que amam, mas não amam. O amor ele tem que ser sincero, ele nasce aqui, ó, daqui de dentro. Se você não tem capacidade de amar, e eu por muito tempo fui uma pessoa com uma incapacidade de amar, por muitas coisas que aconteceram na minha vida, você tem que pedir essa capacidade para Deus, porque Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de amor. E Ele vai te capacitar para você amar, para você exercer o seu amor, assim como Ele me capacitou. Eu não tenho vergonha hoje de dizer que eu amo, de demonstrar o meu amor, de ser vulnerável, eu não tenho dificuldade. Mas eu já tive muita.
E um dos motivos era sempre, né, pensar que eu não poderia ter um amor que não fosse sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Isso parece tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente está fazendo coisas tão ruins para as pessoas, nem que seja em pensamento, que dentro de nós tenha esse sentimento. O ódio é um sentimento tão ruim, mas se for para odiar alguma coisa, odeie o mal. Odeie praticar o mal, pensar o mal, sentir o mal. E apeguem-se ao que é bom. Depois ele fala que alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Também parece tão óbvio, né? Alguém falar ora, 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 mas isso é uma chave para a gente viver bem. É a oração, ela é de graça, ela não custa nada e nós podemos fazer isso a qualquer momento, de qualquer lugar. Aqui nós temos conexão com Deus 24 horas, ininterrupta. Não custa nada e a gente tem que perseverar na oração. A oração tem que ser sempre, sempre. E a parte que é mais difícil que ele fala aqui, né, para todas as pessoas, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uma vez eu escutei alguém falando que existe um nível aonde o inimigo não chega. Satanás, o inimigo. É no nível do amor. Você já viu que o inimigo pode facilmente atuar numa atmosfera de desunião, de raiva, de falta de perdão, de ódio, mas ele nunca vai atuar numa atmosfera de amor. Nunca. Ele não chega, ele não suporta, ele não alcança. E aqui a palavra fala de inimigos, eu acho essa palavra muito pesada, porque eu não acredito que alguém nos tempos de hoje tenha inimigos. Tem desafetos, né? Pessoas que às vezes nos ferem, a gente também fere as pessoas, a gente também pode ser o desafeto de alguém, né? E é muito difícil você adotar essa postura aqui. Abençoar aqueles que os perseguem, né? Não amaldiçoar e não retribuir o mal com o mal. A gente tem que viver num nível onde o inimigo não chega. É retribuir o mal com amor, com bem. É orar pelos nossos inimigos. É desejar coisas boas. É perdoar. Perder no ar. Deixar passar. Isso é perdoar. O perdão, ele faz mais bem pra gente do que pra pessoa. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica conectado com essa pessoa, conectado com essa ferida, conectado com essa coisa. E essa conexão acaba impedindo a gente de avançar. E quando a gente libera perdão, a gente libera tudo de ruim e avança. Não é uma afirmação de que o que a pessoa fez tá certo e que ela merece o perdão. Não é a respeito do que a pessoa fez ou deixou de fazer. É a respeito de quem eu sou e como eu me comporto e o que eu faço com as coisas ruins que me aconteceram. E toda vez que eu paro a minha vida numa falta de perdão, eu tô deixando o mal atuar. E eu não tô atuando no nível do amor, eu tô pagando mal com mal, porque eu tô matando essa pessoa dentro de mim. E mesmo sem querer, eu começo a desejar coisas ruins para ela. E por que é tão difícil? Porque nós temos dentro de nós uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas aqui a palavra está falando, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Nós não somos justos, nós não temos o direito de nos vingarmos, porque nós não somos justos. De quem é a vingança? É de Deus. De quem é a justiça? É de Deus. Deixa tudo para ele resolver.
Antigamente eu tinha o péssimo hábito de quando acontecia uma coisa comigo, que eu tava achando que eu tinha sido injustiçada, eu falava pra todo mundo o que a pessoa fez comigo. Ah, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. E por quê? Porque eu queria aliados e queria, né, expor o erro da pessoa. E um dia Deus me revelou que isso é horrível, que isso é uma maneira de eu querer me vingar. E eu fiquei muito constrangida, porque eu fiz isso várias vezes. Com o pretexto de justificar para as pessoas que eu estava certa e as pessoas estavam erradas, eu acabei expondo o erro das pessoas para outras pessoas, talvez pessoas que não tinham nada a ver com a história. E eu estava praticando o quê? Eu estava praticando a vingança. E isso me causou muita vergonha, muita vergonha. E eu tento hoje não fazer isso mais. Eu tento sempre, quando acontece uma coisa ruim, colocar na mão do Senhor. Deixar que Deus resolva e orar pelos meus inimigos. Pelos meus inimigos, né? Que eu acho essa palavra muito forte. E perdoar. Perdão é uma coisa maravilhosa. Perdão é para pessoas fortes. Para pessoas com identidade. Para pessoas que sabem o que querem e não querem perder tempo com picuinha, com falta de amor, com falta de perdão. Pessoas com mente renovada. Então hoje você tem aí 2 tarefas. É pedir para Deus revelar quais são os seus dons, se você não sabe. E começar a praticar o amor sincero e perdoar as pessoas que um dia te feriram. Pede para Deus hoje que essa atmosfera de renovação de mente chegue até você e você possa começar uma nova história. Primeiro aqui dentro, depois, em todo o resto. Tá bom? Então vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Senhor, que o Senhor possa fortalecer os nossos dons no dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa renovar a nossa mente, que a gente experimente verdadeiramente uma metanoia, uma transformação de mente, para que a gente possa ser capaz de experimentar a sua vontade boa, perfeita e agradável a todo instante. Que essa renovação de mente, Senhor, possa trazer para a nossa vida uma mudança de comportamento, Pai. Que possa trazer novos frutos, novos resultados, que a gente possa se elevar um nível a mais, um nível espiritual, Senhor. Nos capacita, Pai, nos capacita para a sua obra. Todos os nossos dons, Senhor, sejam ativados no dia de hoje, Pai. Que todos os nossos dons sejam postos, Senhor, ao benefício do Teu reino, ao benefício dos nossos irmãos. Que a gente possa ter uma nova conduta, um novo agir, novos valores a partir de hoje. Pai, que toda pessoa que a gente não perdoou, Senhor, toda pessoa que ainda está dentro do nosso coração, Senhor, todo momento, Senhor, toda ferida, Senhor, aberta por falta de perdão, fecha hoje, Senhor. Nos dê a capacidade de amar, nos dê a capacidade de perdoar e nos dê a capacidade de liberar pessoas no dia de hoje, Pai. Nos dê a capacidade de abençoar os nossos desafetos, abençoar pessoas que nos feriram, para que elas também possam provar e ver da Tua misericórdia e da Tua justiça, porque elas também merecem, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos e queremos viver, Senhor, o resto da nossa vida na luz da Tua presença, na luz da Tua sabedoria, na luz dos Teus ensinamentos. E que a Tua palavra esteja pregada dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos amanhã em Romanos 13. Tchau!